E a República das Bananas literalmente tá com tudo hoje, viu? Pois é, todo mundo está reclamando da atuação e da interferência do judiciário em questões públicas. Saiu uma matéria, talvez não vai ser nesse editorial que eu vou comentar com você, em que o Flávio Dino tomou uma decisão contra Lula e Lula encarou isso como uma traição. Outros encararam como uma decisão errada do Flávio Dino. Mas, enfim, isso é um espectro do que está acontecendo na política e na justiça brasileira. A decisão do Alexandre de Moraes de retirar o Twitter do Brasil, além de se tornar um escândalo internacional, vai, sem sombra de dúvida, ser um escândalo econômico no Brasil também, e várias vozes já estão criticando isso. Também, petista, apoiador do Lula, acaba tendo que voltar para a prisão, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Deu ruim, né? E a gente vai mostrar que mais cedo ou mais tarde a água bate no bumbum da esquerda também. E a esquerda precisa começar a se preocupar um pouquinho mais com o monstro que eles mesmos criaram, não é isso? E por fim, nós vamos falar sobre um pavor. O Pablo Marçal revelou um medo em relação ao Boulos. E aí tem gente, né, chamando o Pablo Marçal de covarde por causa do Boulos. Vamos entender um pouquinho sobre isso? Bora pra cima? Então não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Isso é muito importante pra gente. Vamos pra cima? Olha só, vamos começar falando da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que vai ter repercussão muito maior do que você possa imaginar. Matéria da Revista Oeste: suspensão do Twitter no Brasil pode ter impacto de 18,5 bilhões em 5 anos, diz o ex-presidente do BNDES. Pois é, o Paulo Rabelo de Castro, ele que foi presidente do BNDES, ele falou o seguinte, o Brasil pode ter um impacto de 18,5 bilhões de reais na economia. É muita grana, tá? Do país ao decorrer dos 5 próximos anos. O economista deu a declaração durante uma audiência da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que tinha o intuito de debater o bloqueio da Big Tech em território brasileiro. Cara, o que ele expôs? Ele expôs alguns pontos que eu já vinha falando para vocês. Afinal, eu sou MBA em Economia, e não com o gabarito que o Paulo Rabelo tem, mas eu sou MBA em Economia e eu sou mestre em Comércio Internacional. A mensagem do Twitter, ela tem aspectos imediatos, né, da relação do Twitter com investidores brasileiros. Afinal, o Twitter acaba sendo um meio de renda, sustento, divulgação de comércios, atividades, e isso vai gerar um impacto direto aqui no Brasil. Mas além do impacto imediato ali que você tem, né, você tem a questão secundária também. O recado que isso passa para o mundo é: não invista no Brasil. Lá, os juízes podem simplesmente interpretar a lei como eles bem entenderem e ferrar você. Vamos lá, só para você ter uma noção, saiu uma decisão essa semana do Supremo Tribunal Federal que jogou por terra, e eu vou falar sobre isso com vocês, jogou por terra o sigilo fiscal. Meu Deus! Então, assim, as decisões que o Supremo vem tomando, as decisões que o Judiciário como um todo vem tomando, cada dia que passa, coloca, sem sombra de dúvidas, o Brasil como um lugar não confiável, nem nas suas leis. Afinal, as leis não valem para o entendimento do Supremo Tribunal Federal. A grande verdade é essa. Vamos lá, pessoal, vocês devem estar acompanhando o caso da Deolane Bezerra, né? Essa moça aqui que fez o L com força anti-bolsonarista e tem todos os requisitos e perfis para ser Lula. Está presa e diz que gosta de bandido. Vamos lá. Justiça revoga prisão domiciliar e Deolane é obrigada a voltar para o presídio no Recife. E a gente vai entender um pouquinho o que está acontecendo aqui. A Justiça revogou a prisão domiciliar da influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra. Inicialmente, Deolane compareceu ao Fórum Rodolfo Aureliano, no Recife, às 13 horas, para assinar os termos da prisão. Mas no local foi informada sobre a revogação da decisão. De acordo com informações obtidas pelo Conexão Política, a medida foi tomada devido ao descumprimento de 2 condições impostas pelo Judiciário. Entre elas, estava a proibição de se manifestar publicamente por meio de redes sociais, imprensa e outros meios de comunicação. Oiê, esquerda, vocês não riem quando acontece isso aqui
com a galera da direita, proibição de manifestar publicamente por meio de redes sociais, imprensa e outros meios de comunicação. Vocês não riem? Não é engraçado? Como diria o Siqueira, não ria não, não ria, não ria não, porque vai pegar vocês mais cedo ou mais tarde. Tá, eu discordo, tá, veementemente de decisões que vão fazer o banimento das pessoas das redes sociais, tá? Olha, no caso da Deolane aqui, houve uma conversão, ela ainda está presa, tá? Só que converteu a prisão da Deolane, que é a prisão lá no cárcere, né, para a prisão domiciliar. Ela tem um filho menor de 12 anos, não foi o que aconteceu com a Débora. A Procuradoria-Geral da República acabou de dar uma decisão agora negando a prisão domiciliar da Débora, aquela que escreveu "Perdeu o Mané" na estátua ali, na deusa da justiça que tem de frente o STF. A Deolane, ela não escreveu "Perdeu o Mané" ou participou de atos. Ela, segundo informações, tinha vínculos de lavagem de dinheiro com o PCC. Isso é a denúncia, eu não estou afirmando nada. Mas o que eu digo aqui? A grande questão é que ela, por ser petista, se achou acima da lei. O juiz determinou, né? Não é assim que eles falam? O juiz determinou que ela não poderia dar entrevista nem se manifestar. Foi a primeira coisa que ela correu para fazer. Chegando lá na oitiva, lá na delegacia, voz de prisão de novo, e a petista acabou indo para cadeia. Após a medida, a Deolane foi encaminhada ao Instituto Médico Legal para realizar o exame de corpo de delito e, em seguida, retornou à colônia penal feminina do Recife, onde tinha saído na segunda-feira. E é provável que vai ficar alguns dias por lá. Não tanto tempo como se ela tivesse se manifestado em porta de quartel, vestido verde e amarelo, mas vai ficar um tempinho ali vendo o sol nascer quadrado, né? É o Brasil, tá vendo? De vez em quando acontece com a galera do L também. E vai ficar cada vez maior essa repressão, tá? Abriram-se precedentes no Brasil perigosíssimos. Não tenha dúvidas disso. Vamos lá. Marçal afirma que lançou candidatura por medinho. Medo de quê? Concordo com ele. Medo do Boulos e esmagar o Ricardo Nunes. O único que está perdendo popularidade, porque os votos de Boulos, ele tem um piso e um teto, né? Um piso e um teto. O piso é o mínimo que o Boulos consegue ter daquela esquerda enraizada, daquela esquerda radical, extremista que segue o Boulos. É o piso. Algo ali em torno de 10% da população paulista é a esquerda radical. Dentro dessa margem, nós temos ali figuras que, sabe, eu não sou esquerdista radical, mas eu gosto mais das propostas da esquerda. Tem também. Então, entra dentro do piso também, e o Boulos bateu ali, 23%. Só que, para além disso, tem aquela turma de, cara, vou ver proposta, quem achar melhor eu vou. E o Boulos estava com 33%. Quando o Marçal apareceu, o Boulos caiu para 23%, ou 37%, não sei se o Boulos tinha, eu sei que era alto. Caiu para 23%. E o Marçal falou, cara, o Nunes vai ser detonado pelo Boulos, nós não podemos aceitar que o Boulos seja o prefeito de São Paulo. E ele sabia que o Nunes não ia ter força o suficiente. E muita coisa está acontecendo, inclusive o 7 de setembro, que envolve ali essa discussão entre Nunes, Marçal e Boulos. De novo esse assunto? É chato, né? Eu sei, mas a gente precisa discutir sobre isso. Um ponto que, sabe, causou um mal-estar gigantesco foi um momento em que eu até divulguei, porque o Tomé Abdu tinha publicado, que o Bolsonaro tinha denunciado que havia infiltrados, né, com um outro carro de som que estava atrapalhando o Bolsonaro a falar. E o Bolsonaro foi, desculpa aí, mas foi grosso, ríspido, chamou de canalha. Se fosse um infiltrado, tudo bem, mas não era. Era gente que trabalha muito pela liberdade de expressão, é gente que luta muito. E a informação é de que o Bolsonaro sabia. Ele só sentiu incomodado porque eles estavam atrapalhando ele. O Bolsonaro sabia que não era um carro com o som ligado.
era outro carro de som. E chamou de canalha porque estava atrapalhando ele falar. Isso não pegou bem. Mas, cara, o Marco Antônio Costa, que foi o manifestante xingado por Bolsonaro, ele quebrou o silêncio. E o cara é um gentleman. Cara, o respeito que as pessoas têm em relação ao Bolsonaro, o próprio Pablo Marçal, em momento algum, apesar dos ataques que o Bolsonaro agora está fazendo contra o Marçal. O Bolsonaro postou um vídeo chamando o Marçal de traidor, de canalha. E sabe, toda vez que o Bolsonaro fazia isso, multidões acompanhavam o Bolsonaro. Mas dessa vez não colou. Como que o Marçal pode ser traidor se o Marçal ajudou o Bolsonaro na campanha dele e depois ele não teve acordo nenhum com o Bolsonaro? Ou seja, ele não fez promessa nenhuma. Em que momento o Marçal traiu o Bolsonaro? Não faz sentido. Foi muito... Sabe, eu discordo do vídeo do Bolsonaro, que ele postou falando que o Marçal é traidor, que é igual a Joyce Hasselman. Não vai colar. Vocês me desculpem, mas não vai colar. O Marco Antônio Costa, ao se manifestar, ele foi, sabe, um gentleman, né? Comunicador e influenciador bolsonarista, o Marco Antônio Costa, quebrou o silêncio após ser chamado de picareta durante o discurso de Bolsonaro em São Paulo no 7 de setembro. Em dado momento, o ex-presidente interrompeu a sua fala para reclamar do som gerado pelo trio elétrico do Marco Antônio Costa, também posicionado na Avenida Paulista. E aí o Bolsonaro chamou de atitude de canalha, vagabundo que não tem compromisso com o país. Se esse picareta quer fazer um evento, que convoque o povo, esbravejou o Bolsonaro. Um dos que mais fizeram campanha para o povo ir foi o Marco Antônio Costa. Eu sei que você gosta do Bolsonaro, mas o Bolsonaro foi injusto com o Marco Antônio Costa aqui. Muito injusto mesmo. Eu, particularmente, gosto muito da postura do Marco Antônio Costa. Não conheço pessoalmente, mas gosto muito da postura dele. E ele escreveu o seguinte: meu sonho é que houvesse 10 caminhões na Avenida Paulista pedindo a responsabilização e o impeachment do Alexandre de Moraes. Então, para mim, qualquer questão secundária que ocorreu no dia 7 de setembro é irrelevante e não ajuda a transmissão da mensagem principal, diz o comunicador bolsonarista, que tem 741 mil seguidores no Instagram. Durante as críticas, Bolsonaro não fez menção nominal ao Marco Antônio Costa, mas sabia, né, que o trio era dele. No trio do influenciador, discursaram personalidades bolsonaristas que não tiveram espaço no carro de som do Malafaia e do Bolsonaro, entre elas a deputada Carla Zambelli, o Marco Antônio Costa, o Marcel Van Hatten, dentre outros. O Malafaia organizou o evento e o Malafaia escolhia a dedo quem subiria ou não no trio elétrico, junto ao Bolsonaro. Tanto que o Marçal foi barrado e aí o Marçal conseguiu contornar aquilo e fez aquele auê. Mas assim, é uma situação triste, né, por parte da direita brasileira, e quem está sentindo o máximo com isso é a esquerda. Em contraposição, foi vazado um áudio, e eles estão fazendo isso, sabe? Não é à toa. O Nunes, tomem cuidado, é uma cobra criada. Vamos abrir os olhos. O Nunes, ele vazou um áudio do Bolsonaro, onde o Bolsonaro xinga e ofende o Pablo Marçal. Áudio, revelação combinada de Bolsonaro e Nunes para rebater o Pablo Marçal. O que aconteceu aqui? O Pablo Marçal falou: olha, eu não coloquei aquela bandeira. Provavelmente o Nunes colocou aquela bandeira para me queimar com o Bolsonaro. Ele quer gerar um atrito entre mim e o Bolsonaro. Ele está fazendo de tudo, ele e o Tarcísio de Freitas, para gerar um conflito entre mim, Pablo Marçal, e o Bolsonaro. Mas ele não vai conseguir. E aí o Pablo Marçal fez uma postagem dizendo que viu agentes da Guarda Municipal, né, funcionários da Prefeitura, colocando a bandeira lá. O Nunes entrou na Justiça, pediu a remoção do vídeo do Marçal, em que literalmente tinha ali os funcionários da Prefeitura ajeitando a bandeira. O Nunes rebateu e disse: não, aquilo ali não era que eles estavam colocando, é porque ia passar um carro, eles passaram o carro e depois colocaram de volta. Ué, mas se era algo ofensivo, o Nunes, o prefeito, poderia ter mandado remover, mas não mandou não, tá? Ficou lá. Então, o Bolsonaro mandou um áudio num grupo de campanha do Nunes, e o Nunes deixou esse áudio vazar para Metrópolis.
Ó, a bandeira ocupou 4 faixas da avenida e trazia uma mensagem provocativa ao ex-presidente. Bolsonaro parou, Marçal começou. Pablo Marçal, presidente do Brasil. O Pablo fala que não foi ele que escreveu essas mensagens. Bolsonaro e Nunes conversaram sobre o vídeo de acordo com integrantes da campanha. Integrantes da campanha do Nunes vazaram um áudio do Bolsonaro. O ex-presidente, que ainda se recupera de uma gripe, enviou um áudio por WhatsApp ao prefeito, aconselhando ele a viabilizar entrevistas com os funcionários que apareciam na imagem para desmentir o Marçal. Além disso, Bolsonaro se referiu à influência, ao Pablo Marçal, como vagabundo, tá? Não vi nada de vagabundo por parte do Pablo Marçal, tá? Eu sou muito claro com vocês em relação a isso. Não poupo críticas se preciso for, mas nessa aqui, me desculpe, nesse assunto aqui, eu acho que o Bolsonaro tá sendo, tá levando o encanto da serpente, do ódio que o Malafaia tem em relação ao Pablo Marçal e do Nunes, que tem essa carinha de sonso, mas de sonso pode ter certeza que não tem nada, né? Vamos lá. Outro assunto que a gente precisa discutir. Eu lembro que teve um evento da JBS, que é o dos Irmãos Batista. Nesse evento de aniversário do pai deles, todos os políticos de Brasília foram para esse evento da JBS. Chegando lá, faltou jatinhos para serem locados em Brasília, porque todos os políticos queriam participar do evento lá da JBS. Até o Caiado foi, só para você ter noção, tá? Vocês sabem que eu não passo pano. Numa das frases, eu não lembro qual repórter foi, e ele falou: a República voltou à normalidade, com o Lula de volta. Pois é, a normalidade é essa aqui. Dinheiro de empresário preso com 500 mil pela PF estava na cueca. Dinheiro na cueca. Detalhe, marido de uma deputada. Os 500 mil apreendidos pela Polícia Federal com o empresário Renildo Lima estavam em parte em sua cueca. Dono da Voari Táxi Aéreo e marido da deputada federal Helena Lima, do MDB de Roraima, Lima foi preso pela PF nesta segunda-feira. A PF prendeu Renildo Lima e mais 5 pessoas com 500 mil reais, sendo 2 policiais militares do Batalhão de Operações Especiais. O grupo é investigado por compra de votos e associação criminosa. A Voari, empresa de Renildo e de sua filha Eduarda Lima, ou seja, do esposo e da filha da deputada, explodiu em faturamento, desde que a deputada Helena Lima se tornou deputada federal no ano passado, como revelou a coluna. Naquele ano, a companhia assinou 53,3 milhões em contratos com o governo Lula, governo do amor, né? Até então, o segundo maior valor em 14 anos. E aí? Em 2024, a empresa bateu seu recorde, com 211,5 milhões assinados com o Ministério da Saúde para assistência e saúde dos povos indígenas Yanomami por 2 anos. Os índios estão morrendo. A situação com o Lula está pior do que com o Bolsonaro. Mas o contrato, já foi quase 300 milhões só para uma empresa de uma deputada, né? Da deputada não, da família dela, e os índios continuam morrendo. Aí eu ouso em dizer, não sei qual foi, não me lembro qual falou que a República voltou ao normal, mas a normalidade da República do Lula é essa. Fim do sigilo bancário. O STF decide que bancos devem fornecer dados de clientes aos estados. Caramba! Vem cá, deixa eu te explicar isso aqui. O sigilo bancário é uma previsão legal inviolável. Então, não cabe aos estados ir quebrando o sigilo bancário de qualquer um assim. Ele precisa de uma determinação judicial que vai falar, olha, eu preciso que você quebre o sigilo bancário. Estou só ajeitando o celular aqui. Comigo é assim, né? Ao vivo e a cores. Eu preciso que você quebre o sigilo bancário porque eu imagino que essa pessoa tem fraude. Fraude? Aqui, qual? O juiz vai perguntar qual? Olha, tá vendo essa negociação aqui? De repente esse cara é limpador de cocô de elefante num zoológico
De repente esse cara vira um mega empresário e os contratos são com a administração pública. Tem coisa errada nisso aqui, esse dinheiro caiu e eu quero ver se os valores conferem. Tá bom, realmente tem coisa errada aqui. Determina a ordem judicial, quebra o sigilo bancário. O que o STF acabou de fazer agora? Ele falou, olha, você cidadão, faz o seguinte, tira a roupa toda, tira a roupa, fica pelado, fica de quatro na minha frente. Agora, deixa o Estado fazer o que ele quiser. Você vai confiar nisso? Então, ele simplesmente te despiu. E hoje, qualquer coisa que o Estado falar, deixa eu olhar as contas desse sujeito aqui, acho que esse cara está ganhando muito, deixa eu inventar uma norma aqui de que ele infringiu e vou cobrar o retroativo. Não, mas a lei não dizia... Não, mas agora a minha interpretação é essa. Dane-se. É o Brasil de hoje. Mais uma vez legislando, foi o que o Carlos Portinho, senador, escreveu. E segue o judiciário avançando e usurpando o poder legislativo e decidindo um absurdo. Agora, instituições financeiras estão obrigadas a fornecer aos estados e ao Distrito Federal os dados de clientes, pessoas físicas e jurídicas que realizarem transações bancárias. Tudo isso para quê? Para arrecadar. O governo, impostor tutelado pelo STF, avança mais uma casa. E agora, não só na esfera federal, mas também na estadual. Agoniza a democracia brasileira. Pois é, crítica forte, dura, mas coerente do senador Carlos Portinho. Pessoal, obrigado por ter acompanhado. Se gostou, curte, compartilha. Vejo vocês, lá ao meio-dia, eu volto aqui para filar uma boia na sua casa. Se puder, dá uma ajuda aí para o vídeo alcançar mais pessoas. Grande abraço e até a próxima.